Mário Jorge Lobo Zagallo foi uma lenda do futebol nascido em 9 de agosto de 1931 e falecido em 5 de janeiro de 2024. Bom, chegou a hora de homenagear um cara que foi uma lenda tanto sendo jogador como técnico. Bom, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou contar a história dele, contar algumas curiosidades e do meu jeito, né? Um jeito mais humorístico, um jeito mais descontraído, para não ficar aquela coisa quadrada. Em 1948, ingressou nas categorias de base do América. O pai dele, Haroldo Cardoso Zagallo, queria que ele trabalhasse na empresa de tecidos que a família Zagallo tinha. Mas não teve jeito, o Zagallo acabou se apaixonando muito pelo futebol. Antes de virar profissional, o Zagallo era militar. E, bom, um dos amigos militares dele sabia que ele gostava muito de futebol. Então eles foram lá e encontraram um jeito de colocar ele para assistir a final da Copa de 1950. Se você sabe um pouquinho o que foi o Maracanaço, você sabe que ele teve uma sorte assim. Só assistiu o segundo maior trauma na história da seleção. Se quiserem, eu faço um vídeo mais detalhado sobre o Maracanaço, que tem muita curiosidade, muita história, muita lenda e muita coisa envolvendo essa derrota do Brasil. Em 1950, ele foi para a base do Flamengo. E em 1951, assinou seu primeiro contrato no Flamengo, atuando como ponta esquerda. Ganhou tricampeonato seguido carioca. Lembrando que na época, o campeonato estadual era uma coisa levado muito a sério na época, era tipo um brasileirão. E essas boas atuações do Zagallo no Flamengo levaram ele para a Copa do Mundo de 1958. E sendo importante na Copa de 58, conseguiu ganhar ela, dando o primeiro título mundial do Brasil. Junto com Pelé, Vavá, Garrincha e vai tomar de time forte do cara. É muito craque. Se você não conhece muito esses caras, tirando Pelé, porque se você não conhece Pelé também, aí você não tem noção do quão craques foram esses caras na Copa de 58. Posso fazer um vídeo igual eu tô fazendo agora do Zagallo pra cada um. Que, mano, é inacreditável. Esse time é uma apelação assim que eu acho que nem podia. Se a FIFA proibia esses caras de ir, é muito jogador bom. Mas não para por aí. Em 1958, o Zagallo sai do Flamengo. É óbvio que é muito bom deixar claro que o próprio Zagallo disse que não queria sair do Flamengo, mas que ele foi obrigado porque a diretoria tava demorando para renovar e ele não teve outra escolha senão assinar com o Botafogo. Lembrando também que o Botafogo na época era um time lendário, né? Na época. Hoje em dia é a pior que existe no mundo. Ele ganhou alguns títulos com o Botafogo nessa mesma época, onde foi chamado para atuar pelo Brasil novamente na Copa de 1962. Conseguindo o feito de ganhar novamente. Essa que foi a Copa do Garrincha, o que o Garrincha fez essa Copa é absurdo. Bom, e se a história dele parasse por aí, ele já seria uma lenda do futebol. Porque assim, não é qualquer um que ganha 2 Copas do Mundo, mas o mais inacreditável da história do Zagallo é que não acaba agora. Bom, em 1966, o Zagallo se aposenta como jogador de futebol e nesse mesmo ano assume o Botafogo. E nesse mesmo ano ganhou um campeonato brasileiro com o Botafogo. Essa frase é até engraçada hoje em dia. Todo mundo percebeu que ele era um bom técnico. Então assim ele foi chamado para a Copa de 1970 ser técnico da seleção brasileira. Bom, a seleção de 70 eu não preciso nem dizer como ela foi, ganhou. Além de ter ganhado absurdamente jogando bem, não foi só por conta dos jogadores serem muito gênios, porque assim, o Brasil também tinha um elenco muito foda nesse ano, mas também muito por conta do Zagallo, que era um gênio. E isso que torna mais inacreditável ainda. O Zagallo era muito novo, mesmo assim conseguiu vencer uma Copa do Mundo, o terceiro título mundial para o Brasil. Assiste do lado do seu avô e conta o número de na minha época que ele vai falar. Bom, em 1974 ele também foi o técnico da seleção, mas nesse caso a gente acabou perdendo, que pra gente hoje em dia já é muito normal, a gente já se acostumou com isso, já estranha ganhar. Então vamos para 1994, aonde ele é chamado para ser coordenador técnico na seleção, junto com Parreira, que iria ser o técnico. E bom, eu não preciso dizer nada, o Brasil acabou ganhando novamente, o que acabou eternizando o Zagallo na história da seleção, que realmente não é qualquer um que ganha 4 Copas do Mundo não. Tanto que não é qualquer um que ele foi o único que conseguiu isso até hoje. Em 2001, ele se aposentou da carreira de técnico, mas ainda, mano, parece que ele atrai. O último campeonato carioca que ele treinou foi logo aquele que teve o gol do Pet aos 43 do segundo tempo. Ele tem um bagulho nele que ele atrai. Bom, como a gente sabe, né, há poucos dias atrás, o Zagallo acabou falecendo, deixando um legado histórico incrível, se tornando uma lenda do futebol. A gente às vezes acaba ficando com pessoas novas, tipo eu, acaba ficando com um certo preconceito de ver um jogo antigo,
ou de falar de um jogador antigo. Até porque as próprias pessoas da época também são muito saudosistas, o que é normal do ser humano. Mas assim, obviamente a história tem que ser respeitada. Às vezes a gente acaba esquecendo do nível que muitas pessoas acabaram sendo, porque não foram da nossa época. É antigo. É antigo, mas o cara ganhou 4 Copas do Mundo. O Cristiano Ronaldo não tem nenhum. Óbvio que o Cristiano Ronaldo é melhor, mas você entendeu, é uma brincadeira. E essa foi a homenagem desse canal pro Zagallo. Se vocês quiserem, pode ter homenagem desse tipo para outros jogadores. Deixa o like, pelo amor de Deus, que eu tenho que ficar pedindo, que se não pedir, não dá. É